pessoal, novamente. Nós viemos aqui agora para a nossa terceira e última aula da disciplina de Hidráulica e Pneumática do curso técnico em Automação Industrial. Então, nossa aula ela vai seguir um pouco hoje falando sobre hidráulica, né, seus conceitos básicos, alguns elementos hidráulicos, as bombas hidráulicas e alguns circuitos hidráulicos e a sua diferença da eletrohidráulica, né. Então, esse termo hidráulica, ele vem de onde, né? Ele vem dessa raiz grega hidro, que tem o significado de água, né? E por essa razão ele entende-se o quê? Que a hidráulica, como todas as leis e comportamentos relativos à água ou outro fluido, ou seja, a hidráulica é o quê? É o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Então, nós temos aí algumas imagens do exemplo da utilização desses comandos, desses circuitos hidráulicos, né, na prática. Então, nós temos as prensas hidráulicas, essa utilização em elementos que permitem um movimento de caçambas, de guindastes, né, além da sua utilização direta na indústria, né, em diversos maquinários onde se requer uma força um pouco maior, através desses fluidos sob pressão. Então, o conceito básico da hidráulica ela vem a partir da lei de Pascal, onde diz que a pressão exercida em um ponto, né, qualquer de um líquido estático, é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Então, a partir dessa lei, nos permite que a energia do fluido, né, passe para um outro lado e eu consiga fazer o levantamento ou recuo de pesos bem maiores, né? Então, a partir da lei de Pascal, nós temos que a pressão em um ponto é igual na pressão do outro ponto. Então, a partir da nossa equação da física, né, onde pressão é força sobre área, nós temos que a pressão 1 sobre a área 1 é igual à pressão 2 sobre a área 2. E, a partir disso, nós conseguimos ter um exemplo, por exemplo, o princípio da prensa hidráulica, né? Onde eu tenho um circuito em que eu imprimindo apenas 100 kg força, eu consigo levantar um veículo ou uma carga de até 1000 kg força. Isso vai depender da sua área de atuação, como a gente consegue visualizar aí na imagem. E aí isso requer através de quê? Através da transmissão da força. Porque diferentemente de um sólido, onde eu tenho uma transmissão da força direcional, unidirecional, né? No líquido, no fluido, essa transmissão de força ela vai para todas as direções, né? Então a gente consegue ter esse tipo de movimento e essa transmissão da força. Então o líquido do recipiente ela transmite a pressão sempre da mesma maneira, independente de como ela é gerada, né? E da forma do mesmo. E aí isso requer atuações como a da prensa hidráulica. Então, para falarmos um pouco sobre fluido, né, é necessário que conheçamos um pouco sobre viscosidade, que é o quê? É exatamente a medida de resistência ao fluxo das moléculas de um líquido, né, quando elas deslizam umas sobre as outras. Então, é uma medida inversa à de fluidez. Então, a unidade de medida de viscosidade, ela surgiu, né, a partir de um experimento e ficou conhecido como segundo Seebold Universal, né, onde uma quantidade de óleo ela foi aquecida a uma determinada temperatura e passada, né, por um recipiente. E o tempo decorrido para esse fluido escoar foi batizado da sua viscosidade, né, em SSU. E aí essa viscosidade, ela depende de quê? Depende muitas vezes da temperatura e do tempo, né, do seu tempo de utilização. Então, a temperatura ela influencia diretamente na viscosidade. Então, a gente consegue visualizar, por exemplo, que a viscosidade da água ela é menor do que a do azeite, que é menor do que a do leite condensado. Então, nós temos esse exemplo. E na indústria, a utilização dos lubrificantes, dos fluidos da hidráulica, eles requerem o conhecimento dessa viscosidade ao longo da sua atuação, pois depende muitas vezes da temperatura de trabalho. E aí o fluido hidráulico, além dessa viscosidade, né, nós conhecemos o quê? Que ele é um meio de transmissão de energia
ele pode ser utilizado como lubrificante, como um vedador e também ele é um veículo de transferência de calor. Então, o mais comum, o fluido hidráulico mais comum, ele é a base de petróleo. Então, nós temos os aditivos que podem fazer com que se tenha características mais refinadas desses fluidos, como a inibição de oxidação e a inibição da corrosão. E aí o seu índice de viscosidade geralmente é de 90 ou mais. Então vai depender também do meio de trabalho e das temperaturas, né? Então os fluidos eles também podem ser resistentes ao fogo. E aí isso é requerido, né, em diversos ambientes, né, na indústria. E aí nós temos os seguintes tipos, né, como a emulsão de água em óleo, onde nós temos uma mistura de 40% de água e 60% de óleo. Nós temos a emulsão de óleo em água, onde tem mistura desde 1%, né, de óleo e 99% de água, até 40% de óleo e 60% de água. E temos o fluido de água glicol, com 60% anticongelante, mais 40% de água. Além de termos os sintéticos, né? Então, alguns elementos hidráulicos, eles são necessários que a gente tenha esse conhecimento, como os reservatórios hidráulicos, né? Que eles têm a finalidade de quê? Conter ou armazenar esse fluido dentro de um sistema. E aí eles devem ter o quê? A linha de sucção, o retornos e drenos, indicador de nível de óleo e a tampa para o respirador e enchimento, além da tampa de limpeza. Então, na figura a gente consegue visualizar alguns desses tipos de reservatórios hidráulicos, né? Encontrados das mais diversas formas e características, né? E aí nós temos também os resfriadores do óleo hidráulico. Como já foi citado anteriormente, a viscosidade desses fluidos, eles muitas vezes dependem da temperatura. Então, para evitar um superaquecimento ou uma faixa de trabalho além, né, que prejudique esse fluido hidráulico, os sistemas geralmente requerem resfriadores desse óleo. E aí nós temos os tipos de resfriadores AA, né, como aí na imagem a gente consegue visualizar, né, um ventilador com palhetas, onde esse ar ele vai trocar calor com o fluido e fazer a sua retirada desse calor, né, sua refrigeração. Além dos resfriadores de água, né, que operam geralmente a baixa pressão e eles são posicionados na linha de retorno ou no dreno durante o sistema. Nesses resfriadores a água nós podemos visualizar o quê? Que tem as tubulações onde a água passa e troca calor, né, a partir do contato com esse óleo. E aí nós temos os filtros hidráulicos, né, que eles removem as impurezas do fluido hidráulico. Então ele é um elemento primordial no seu sistema e nós percebemos que eles podem ter o seu tipo, o tipo desse filtro ele é de acordo com a sua posição no sistema. Então, na figura lá a gente visualiza novamente a simbologia desses sistemas e parecidos com o da pneumática, nós verificamos o que? Um cilindro, uma válvula de direcionamento, além de outros componentes. E aí, dentre eles, nós temos o filtro, que ele pode ser o filtro de sucção, e ele pode ser tanto interno quanto externo, e a diferença é o interno, ele é instalado dentro do reservatório, e o externo ele já é instalado diretamente na linha de sucção, fora desse reservatório. E aí nós temos também o filtro de pressão, que é entre a bomba e o componente do sistema, um filtro de linha de retorno, que fica próximo já ao reservatório, e o filtro offline, né, que ele está relacionado à recirculagem e é um sistema independente. As bombas hidráulicas, elas são especificadas a partir da capacidade de pressão máxima de operação e a partir do deslocamento, né, em uma determinada rotação. Então, para fazer essa especificação no momento da escolha de um sistema, nós verificamos essas duas características, né, a sua capacidade de pressão máxima e o seu deslocamento, geralmente em litros por minuto. E o que devemos saber sobre as bombas hidráulicas, né? Existe um processo de cavitação durante os processos, né, que eles são altamente prejudiciais para os componentes, né, principalmente os componentes de uma bomba. E aí devemos ter
saber como caracterizá-los para se evitar, né? Evitar esse tipo de sistema e fazermos uma correção. Então, as características de uma bomba em cavitação seria o quê? A queda do rendimento, a vibração provocada pelo desbalanceamento e o ruído característico, né? Então, a cavitação, ela produz um ruído semelhante ao de grãos de areia ou bolas de gude. E isso é prejudicial para o sistema, então, a partir do conhecimento desse processo, a gente consegue fazer uma manutenção corretiva. E os tipos mais comuns dessas bombas hidráulicas são as bombas de engrenagem, caracterizadas por suas engrenagens internas que fazem com que o fluido entre, né, na sucção e passe para o sistema, além da bomba de palhetas, bem parecido com os compressores que a gente falou nas aulas anteriores, e temos também as bombas de pistão, né? E os circuitos hidráulicos são também caracterizados da mesma forma como falamos dos sistemas pneumáticos, né? Através de símbolos. Então, cada símbolo desse significa um dos seus elementos, os elementos como os atuadores, novamente as válvulas, né? E o seu sistema de circulação, nós temos o motor-bomba, né? O reservatório, e aí para cada um desses circuitos nós temos a simbologia correspondente. Dentre os acionamentos das válvulas direcionais, nós temos novamente o acionamento por botão, por alavanca, ou o acionamento por piloto hidráulico e acionamento por solenoide. E aí nós temos novamente a característica dos circuitos eletrohidráulicos, né? O seu acionamento através de solenoides, né? E na figura ao lado a gente consegue visualizar o quê? Algumas dessas principais simbologias, né? E caracterizando novamente o nosso circuito eletrohidráulico. Vocês podem visualizar mais informações na apostila e muito obrigada novamente por essa aula. Até mais, pessoal.